Senhores, meu nome é Gabriel Coelho Teixeira, eu sou o editor da IADEA. Antes de tudo, eu queria agradecer muito a presença de todos vocês por ter vindo no lançamento do livro. Queria agradecer muito também ao William por ter confiado à editora o trabalho que ele fez. É muito importante para todos nós. É um livro que está tendo uma repercussão muito boa, muita gente está lendo e gostando muito. Então, a gente fica muito feliz pela presença de todos vocês aqui hoje. William, se você tem mais palavras iniciais? Vou colocar para cima. Boa noite, pessoal. Eu confesso que para mim hoje é uma noite de realização, de fato, porque é uma livraria repleta de amigos. Então, estar entre livros e estar entre amigos é uma das coisas que eu mais gosto de fazer na vida. Então, agradeço desde já pela presença de vocês. Tem pessoas aqui que estudaram comigo na graduação, que eu não via há 20 anos. Quase 20 anos. Tem gente que... 18. Então, tem amigos de longa data, amigos mais próximos, gente que trabalhou comigo. Então, em primeiro lugar, agradeço muitíssimo a presença de vocês. Estou muito feliz de poder conversar um pouquinho a respeito do meu livro, de qual era a proposta, do que eu tinha em mente quando eu o concebi. É sempre também uma oportunidade bastante especial. Obrigado. E a gente vai... Primeiro o Gabriel vai fazer algumas perguntas e depois a gente abre para vocês também. Bom, então, como o William falou aqui, a ideia hoje é fazer uma conversa em torno do livro, da confecção do livro e tudo mais. Aí, para começar, William, eu queria fazer uma pergunta em torno daquilo que a gente se depara logo de cara quando vê o livro, que é o título. Por que, afinal, a ideia de que tudo converge para o texto, quando aparentemente certo seria que tudo converge para a realidade e apenas passa pelo texto? Essa é uma pergunta bastante interessante e há 3 respostas possíveis e 2 referências literárias eu vou explicar. A primeira delas é que a grande questão é o escopo do que nós entendemos por esse tudo que está no título. A gente pode entender, por exemplo, como um tudo resumitivo que vem a ser descrito adiante no subtítulo. Então, gramática, escrita e leitura convergem para o texto. E nisso não acho que haja motivo para controvérsia. Há uma segunda possibilidade, e que na verdade é a mais concreta de fato, que é a seguinte: o primeiro capítulo deste livro tem como título "Em gramática, tudo converge para o texto". E aí as coisas começam a ficar um pouco mais claras. Por quê? Porque, no final das contas, nós não estudamos gramática para ter, digamos, uma perspectiva atomizada das palavras, mas ao contrário. É da combinação delas que saem os textos, que saem as nossas criações literárias, textuais, etc. Então, nesse sentido, é que me parece que essa ideia de que na gramática tudo converge para o texto tem tudo a ver com a minha proposta. Há uma outra questão que eu acho que vale a pena mencionar, e eu até separei aqui uma citação do livro, que é a seguinte: um autor de quem eu gosto muito, chamado Gustavo Corsão, tem um ensaio maravilhoso num livro chamado As Fronteiras da Técnica, e é importante que se diga, embora ele seja conhecido sobretudo como escritor, ele era engenheiro de formação. Ele era um técnico. E aí, o que ele diz é o seguinte: se alguém já estiver com o livro em mãos, na página 115. E aqui o técnico está falando a respeito de textos, diz Corsão. Ora, quem aprendeu a montar aparelhos, a colocar cada peça no seu justo lugar, está impregnado dessa ideia. Isto é, do inestimável valor da construção em que os substantivos ficam bem fixados e em que os verbos rodam sem atritos em mancais perfeitos, enquanto os rebites e parafusos, isto é, as conjunções e as preposições, garantem a bela solidez do conjunto. Quem perdeu dias procurando um determinado parafuso de tamanho e rosca especiais, quem se exercitou nessa exigência da peça adequada, terá mais tarde o gosto e a paciência de procurar a melhor regência e a mais exata conjunção.
E por que essa citação é tão marcante para mim? Porque mostra como, no momento em que nós nos dispomos a escrever, a produzir os nossos textos, o nosso ser inteiro está envolvido. Então, toda a nossa formação, seja ela específica da área de humanidades, seja uma formação técnica, seja a sua experiência de vida, tudo, no final das contas, em alguma medida, vai se manifestar no texto que você produz. Então, nesse sentido, também é possível afirmar que tudo converge para o texto. E as duas referências literárias que estão mais ou menos ocultas nesse título são de uma escritora de quem eu gosto muito, chamada Flannery O'Connor, que, aliás, foi publicado recentemente uma tradução minha da coletânea de ensaios dela, chamado Mistério e Costumes. E a Flannery O'Connor tem uma coletânea de contos chamada Tudo que Sobe Deve Convergir. Então, essa ideia do tudo e converge alude, ainda que nas entrelinhas, a esse livro da Flannery O'Connor. E uma outra passagem que também está no subtexto é do Dom Casmurro. Há uma cena, assim que ele está destinado a ir para o seminário, e ele diz que com as brincadeiras e etc., tudo convergia para o altar. E quando eu li isso, eu falei, nossa, temos aqui uma fórmula recorrente. Então, o título tem essas três possibilidades de leitura, isto é, o resumo, que se explica no subtítulo, há também o detalhamento um pouco melhor, que está no primeiro capítulo, que mostra o que eu quero dizer com tudo converge para o texto em gramática, e por fim, essa ideia de que quando nós escrevemos com o nosso ser inteiro, e portanto, todas as nossas experiências, toda a nossa formação, tudo isso também se manifesta em alguma medida nos textos que nós produzimos. E por fim, essa curiosidade até, que é essa alusão a uma escritora de quem eu gosto tanto. Certo, obrigado, William, pela explicação. Agora dá para a gente partir para a segunda coisa que a gente bate de cara logo quando vê o livro, que é o autor. Quem é, afinal, a pessoa que escreveu o livro, a trajetória intelectual dessa pessoa, a formação, no que já atuou profissionalmente. Então, você poderia, por favor, falar um pouco da sua trajetória? Bom, muita gente aqui já trabalhou comigo, ou trabalha, aliás, então isso é legal. Então eu consigo até ser um pouco mais breve. Mas seja como for, eu comecei a minha carreira como revisor de textos. Então, desde muito cedo, eu ainda estava na graduação em letras quando eu comecei a trabalhar com revisão de textos. E eu nunca fui para a sala de aula propriamente dita, sala de aula tradicional, escolar. Então, eu comecei a trabalhar como revisor de textos, fiquei um tempão fazendo exclusivamente revisão e preparação de textos. Eu não sei quantos estão por dentro dessa distinção, mas seja como for, a ideia é bem simples. O que nós chamamos de preparação de texto é a revisão feita antes do livro ter cara de livro. De maneira bem grosseira, é isso. E fazendo preparação de texto e, sobretudo, fazendo preparação de traduções, eu me deparei com aquele cenário aterrorizante de ter que salvar traduções que deixam a desejar. Então, eu recebo um texto que ainda deixa a desejar e eu tenho que tornar aquele texto publicável. E depois de fazer isso 1, 2, 3, 4, 5 vezes, eu falo, não, peraí, não faz sentido eu ficar salvando traduções alheias e não ter coragem de fazer as minhas próprias traduções. Então eu comecei a fazer alguns exercícios primeiro para a gaveta e depois também ofereci para algumas editoras e passei também a trabalhar como tradutor. Nesse ínterim, eu fui produtor editorial na editora Realizações e fiquei lá 5 anos, e aí lá dentro, tendo essa vivência, por assim dizer, do lado de dentro de uma editora, eu pude perceber também como a coisa funciona. Então, a minha experiência de lida com o texto é diária e há muito tempo. Eu basicamente só mexi com textos profissionalmente a vida toda. Isso já faz mais de 15 anos.
E o que aconteceu? Eu me dei conta de que, quando se fala de língua no Brasil, há basicamente dois perfis. Ou o professor engraçadão, que sobretudo vem do cursinho pré-vestibular, que vem dessa linha um pouco mais preocupada com atingir o jovem, o adolescente, etc. Então tem o professor engraçadão e tem aquele pragmatismo absoluto, gramatiqueiro do professor de cursinho preparatório para o concurso público. E não era exatamente a minha, nem uma coisa nem outra. Eu me acostumei a lidar com textos de pessoas que escrevem para serem lidas. E saber que você escreve para ser lido muda tudo. Você deixa de se preocupar propriamente com a minúcia ortográfica ou com a minúcia gramatical em sentido estrito e passa a se preocupar com a expressividade, você passa a se preocupar com as escolhas das palavras que você faz. Então, escrever para ser lido é completamente diferente de quem estuda gramática simplesmente para fazer uma prova. Eu costumo dizer o seguinte: quem escreve para ser lido não precisa saber de cor a regra do plural dos substantivos compostos. No momento que você precisa disso, você simplesmente consulta. Você tem uma gramática ao alcance da sua mão, você tem os dicionários ao alcance da sua mão, então você não precisa desta regra. Então, a minha ideia, quando eu comecei a falar de gramática, era justamente mostrar que há um universo de linguagem que está muito além daquela abordagem restrita, seja na gramática escolar, e que também não era exatamente essa do professor engraçadão que está lidando com adolescentes. Eu queria que a língua fosse tratada de tal maneira que os leitores fossem capazes de aprender e sentir que a sua inteligência foi respeitada. No final das contas, a grande questão era essa. Desculpa me alongar, mas uma outra coisa que me incomodava muito e nessa abordagem, sobretudo do Instagram, que vem com aqueles professores que fazem listas de sei lá, aumentativos irregulares. Aí a pessoa vê que o aumentativo de boca é bocarra. O aumentativo de homem é homenzarrão. E aí a pessoa começa a ficar desesperada. Meu Deus, eu não sei a minha língua. Ora, em que circunstâncias, sejamos sinceros aqui entre nós, pensando na vida real, em que circunstância a gente vai usar bocarra? É claro que há uma ocasião ou outra que você vai fazer um gracejo, mas não é algo absolutamente indispensável. É nesse sentido que eu quero dizer que há uma abordagem da língua que gera dúvidas que você nem sabia que tinha. Sabe aquela coisa de, mas é ao invés de ou em vez de? E começam a elencar uma série de expressões e palavras que causam dúvida, e de fato causam, mas que a gente não usa simultaneamente. Portanto, mais uma vez, quando nós precisarmos, nós podemos consultar. Então, é basicamente isso, é entender, primeiro, os mecanismos principais que regem o funcionamento da língua, e uma vez entendido o funcionamento da língua, a gente pode sim consultar as obras de referência no momento em que elas se fizerem necessárias. É basicamente isso. Então, o meu livro é um livro que mostra um pouco como a língua funciona, mostra um pouco questões, ainda que sejam talvez difíceis, mas que tem uma explicação lógica. Posso me alongar só mais um pouquinho? É um exemplo bem simples. Crase. Muita gente tem dúvidas a respeito de crase. O capítulo do meu livro em que eu falo de crase se chama Crase é um fenômeno que simplesmente acontece. É bem provável que quando você estudou a respeito da crase na sua vida, você tenha ouvido dizer que existem casos de crase obrigatória, de crase facultativa e de crase
obrigatória, facultativa e proibida. Crase proibida. Pois bem, faz sentido falar de crase proibida? Qual que é a questão? Dizem, por exemplo, que não se usa crase diante de palavra masculina. Ou não se usa crase diante de verbo. Isso está errado? Não está propriamente errado. Mas pense o seguinte, o que é a crase? A crase é a fusão de uma preposição a com o artigo a, certo? Em que momento você vai ter um artigo feminino a diante de um verbo? Nunca! E, portanto, se eu souber qual é o fenômeno, eu não preciso saber quando ela é obrigatória, quando ela é proibida e quando ela é facultativa. Eu simplesmente preciso saber quando ela é obrigatória, isto é, quando as condições do fenômeno estão presentes, a crase simplesmente acontece. É basicamente isso. Então, eu procuro mostrar esse tipo de coisa. Ou, por exemplo, o capítulo que fala de acentuação gráfica também é um capítulo que eu gosto muito, porque eu tenho a pretensão de ter conseguido dizer algo que vai um passo além da regra pura e simples, então há uma explicação lá que me agrada bastante e que não vi explícita em muitos outros lugares. Então é um pouco isso, a tentativa de falar a respeito da língua portuguesa para leitores inteligentes que querem aprender para se expressar melhor. É esse o propósito, é essa a ideia que regeu toda a redação dos capítulos do livro. Olha, eu particularmente, você falou agora do capítulo de que mais gosta, o de que mais gosto é o capítulo em que você fala sobre as leituras, que você diz lá, uma pessoa tem muito interesse em ler determinado autor, por exemplo, os Lusíadas, só que ele vê aquilo com tanta dificuldade que ele coloca tantos empecilhos, tantas leituras prévias para se preparar para aquilo, que a leitura do livro em si fica prorrogada indefinidamente. Então, ou seja, o que é melhor fazer? Vai logo encara os textos e com o tempo você aprende, retorna a ele, vai melhorando com o tempo. Mas, continuando aqui as nossas perguntas, fica evidente então que o livro Tudo Converge para o Texto veio depois de uma longa experiência concreta, né, de atuação na área. Então não é um livro que foi escrito assim de uma hora para outra, por qualquer um. É um livro que traz ali uma grande bagagem prática do que está falando. Então, dentro desse tema ao qual se propõe o livro, ele entra ali no nicho de mercado bem específico, né, que é o nicho sobre gramática, sobre leitura, sobre escrita. Então, dentro dessas publicações, qual é a posição que o seu livro se encaixa? Bom, o meu livro é claramente um livro de divulgação. É um livro de vulgarização no sentido positivo do termo, de difusão de conhecimento linguístico. Agora, uma das coisas que eu não queria era que fosse também mais um manual do tipo não erre mais, ou erros que você deve evitar, justamente porque eu não quero fomentar a obsessão pelo erro, mas ao contrário, eu quero fomentar o prazer, o deleite pelo acerto. E nesse sentido também tenho, se você estiver, para quem já está com o livro em mãos, gostaria de ler também, na epígrafe do livro há uma citação do meu linguista favorito, chamado Gladstone Chaves de Mello. E ele diz o seguinte: todo o ensino da língua deve consistir em apurar o sentimento da linguagem, mostrar o que está certo, chamar atenção para o que está bem, pedir olhos para as belezas e graças da expressão, fazer apreciar a justeza, a propriedade das diversas construções, seja no domínio da palavra estética, seja no domínio da palavra lógica. Percebem como, em momento algum, ele falou de erro? Não, a ideia não é essa. E aliás, isso é outra coisa que me incomoda muito. Quando você está diante de um texto que, sei lá, você está escrevendo e você tem uma dúvida, não basta que você se pergunte, o certo é assim ou assado? É claro que em algum momento você vai passar por essa pergunta. Mas o meu desejo
é que os meus leitores, os meus alunos, quando estiverem escrevendo o que quer que seja, não perguntem simplesmente se isso está certo ou errado, mas se perguntem, é esta a melhor maneira de dizer o que eu quero dizer? É essa a melhor maneira de gerar no meu leitor o sentimento que eu quero que ele sinta? É essa a melhor maneira de comunicar aquilo que eu preciso comunicar? No final das contas, o que eu pretendo também com o livro e com o meu trabalho, seja no Instagram, seja em tudo que eu faço, no final das contas, é que as pessoas tenham essa sensibilidade linguística para além do erro. No final das contas, o conhecimento gramatical não é o ápice do conhecimento linguístico. É só um ponto de partida. Então, a correção é necessária, evidentemente, mas se você mirar na expressividade, se você mirar na comunicação, você quase que fatalmente passará pela correção. Então, a obsessão com o erro é uma das coisas mais nocivas para o ensino de língua, e é por isso, aliás, que os gramáticos acabaram tendo essa pecha de serem os chatões. Porque há muita gente que age assim de fato, como se o propósito máximo do conhecimento da língua fosse se tornar um bedel dos seus interlocutores. O que é uma chatice, não. E aliás, isso é outra coisa que eu gostaria de mencionar também, que é o seguinte, eu costumo dizer que eu sou sempre rigoroso comigo mesmo e misericordioso com os demais. Isso inclui matéria linguística. Então, quando eu penso, por exemplo, em questões de correção, eu estou pensando também na necessidade de ser rigoroso comigo. Eu sei as escolhas que eu faço segundo os critérios que eu uso. Agora, eu não posso exigir dos meus interlocutores, a menos que sejam meus alunos, que eles façam as mesmas escolhas que eu faço. Então, nesse sentido, também eu combato a ideia de que eu combato a ideia de que a língua precise de defesa. Quem precisa de defesa é você. É a sua inteligência. É a sua expressividade. Você precisa ser capaz de dizer o que você quer, da maneira que você quer, para alcançar o objetivo que você quer. Basicamente isso. Agora, porque a língua está se liquefazendo, porque ninguém zela. Os zeladores da língua acabam por dar legitimidade ao polo oposto dessa discussão, que é quem defende que vale tudo e que gramática não serve para nada. No final das contas, se nós nos concentrarmos na expressividade, fatalmente nós acertaremos a correção gramatical, como que por acréscimo. Então, é basicamente isso. Então, William, para a gente conseguir compreender a forma como você compôs o livro, você pode explicar para a gente como é que está desenvolvido o argumento, como é que está dividido, como você separou e elencou os temas dentro da ordem do livro? É o seguinte, os capítulos do... Eu não sei quantos aqui conhecem a página Língua e Tradição. É uma página no Facebook que reúne vários estudiosos da língua portuguesa que escrevem lá regularmente toda semana, e eu sou colunista nessa página. Então, os capítulos do livro são, na verdade, uma seleta de artigos que foram publicados lá na página. Os capítulos são todos independentes entre si, mas eles têm um fio condutor, que é justamente essa explicitação da abordagem que eu procuro trazer para o texto. Então, o primeiro capítulo fala justamente, afinal de contas, para que serve a gramática. O segundo capítulo é uma demonstração prática de como isso se dá. E, se vocês me permitirem, mais uma leitura que está na epígrafe, e eu acho que faz todo sentido para o modo como o livro se organiza, é uma passagem de um crítico de arte holandês chamado Hans Hoekemaker. Diz ele o seguinte: vemos o que conhecemos.
Isso implica que não vemos o que não conhecemos. Faça um passeio por um pomar acompanhado de um botânico. Você vê árvores. Ele, no entanto, vê esta e aquela espécie e surpreende-se porque determinada árvore difere das outras de sua espécie. Observa os insetos movimentando-se nas árvores. Ele pode mostrar e ensinar-nos a ver, embora isso nem sempre seja fácil e leve tempo até que sejamos realmente capazes de ver as coisas que são óbvias aos iniciados. Toda a educação consiste em abrir nossos olhos e ensinar-nos a ver. O que eu pretendo com o meu livro, no final das contas, é o exercício do botânico experiente treinando o botânico iniciante, que é ensinar a ver. E à medida que você olha, você começa a enxergar aquilo que passaria despercebido a olhos não treinados. Então, os capítulos são independentes entre si, mas o fio condutor que confere unidade a todos eles é justamente essa perspectiva, de procurar mostrar um aspecto da língua que, a um leitor desatento, talvez passasse despercebido. Bom, muito obrigado aí pelas respostas. Acho que da minha parte, essas foram as perguntas que eu queria fazer para expor público. Podemos agora abrir para a pergunta geral. Caso alguém queira perguntar algo, queira fazer algum comentário, eu peço que levante o braço, por favor, que aí eu levo o microfone até a pessoa. Só vou responder as fáceis. Boa noite, William. Eu queria que você contasse para nós como foi a idealização desse projeto e desde a primeira ideia até chegar, né, o livro pronto, como que foi esse processo? Como eu disse, o livro começou a... Eu acho que... Bom, como há muita gente conhecida, talvez eu pule alguns pedaços da história, mas é o seguinte, eu mantenho no Instagram um perfil chamado Gramática na Vida, cujo propósito é justamente falar a respeito de gramática, não para prova, mas para a vida, para quem quer aprender a se expressar melhor. E com alguma frequência eu abro lá a caixinha e recebo muitas perguntas, e nem todas são respondíveis em simples caixinhas. Então tinha meio que acumuladas algumas perguntas que precisariam de respostas maiores. Então, quando o professor Fernando Pestana me convidou para ser colunista na página, eu saquei, tenho um espaço em que eu consigo responder aquilo que não cabe num story. Então, aquelas perguntas já estavam mais ou menos mapeadas que eu digo na minha cabeça, né? Não estava anotado em lugar nenhum. Mas enfim, eu sabia o que eu queria dizer e não tinha tido um espaço suficiente para isso. Então, eu comecei a escrever as colunas respondendo a essas perguntas de maneira um pouco mais detalhada para a página. Passou um tempão, eu já sou colunista da página há 4 anos. Então, como eu estava precisando trocar de computador, eu falei, deixa eu reunir todos esses textos num arquivo só. Quando eu copiei e colei, que eu juntei tudo num único documento, eu enxerguei um livro. Eu falei, mas há claramente uma unidade entre eles. Ainda que os capítulos sejam independentes, há um fio condutor que confere unidade a eles. E, portanto, há um livro aqui. Eu contatei alguns editores que eu conhecia, na época disseram, agora não, mas foge um pouco da minha linha editorial. Eu falei, tá bom, vou publicar sozinho. Publiquei no Amazon, no KDP lá, no Publishing, Direct Publishing, Kindle Direct Publishing, acho que é isso. E aí comecei a vender por lá mesmo, só que o alcance do livro digital no Brasil, hoje, ainda é muito pequeno. E então, um belo dia, eu falei, eu adoraria ter o meu livro publicado impresso, mas por enquanto ainda não surgiu oportunidade. Alguém viu e me escreveu, e de fato, nós nos conhecemos pessoalmente hoje, aqui e agora. O nosso contato foi todo virtual.
Então ele me fez a proposta, eu aceitei, e aí a gente começou a conversar e o livro está aqui na mão de todos vocês e disponível para quem ainda não está com o livro em mãos, o livro está disponível no caixa também. Mais alguém gostaria de fazer uma pergunta? Alguém levantou o braço aqui antes? Opa, boa noite. Primeiro, obrigado, William, aí pela explicação. Primeiro eu queria pontuar que achei muito interessante assim, a elucidação da tua proposta que você coloca, evitando os extremos de uma gramática pragmática e cheia de regras, que é quase que a contraparte linguística de um legalismo. Sim, e não é quase, é. E, por outro lado, uma espécie de teatralidade que talvez caiba mais ao espetáculo que os jovens demandam mais do que o ensino rigoroso. Eu só queria falar que eu acho muito acertado e muito interessante essa explicação que elucida a tua escolha por um caminho de despertar a paixão por uma expressão acertada. Então, acho que isso se sobressai, acho muito interessante isso como objetivo de ensino, como objetivo de difusão da língua, das qualidades. Então, achei muito bonito esse caminho mesmo. Me parece muito válido, muito pertinente. E a minha pergunta é muito simples, eu queria saber do seu processo de escrita do livro, se quando você escreveu esses artigos, eles eram, na hora de escrever, né, o processo do escritor, no seu embate com o texto pessoal, né, porque é o seu texto agora, né, que a gente está falando sobre o texto em abstrato, mas a minha pergunta é sobre o seu texto, o texto do William, né? É um embate com o texto? Esse livro foi escrito de forma árdua ou foi aquela coisa que sai de uma vez e depois você só acerta? Eu queria que você comentasse, explicasse um pouco mais do processo de escrita. Obrigado. A esmagadora maioria dos artigos foram... Bom, a minha esposa está aqui, ela sabe como é o meu processo. Eu fico parado diante do computador um tempão, preciso de uma ideia. E, em geral, quando a ideia vem, o texto vem junto. Então é basicamente assim. É aquela coisa. Se eu pensar do momento em que eu comecei a digitar até o fim do texto, é importante que se diga, os capítulos são curtos, tem em geral 4 páginas aqui. Então, pensando nesse tamanho, talvez eu tenha levado 1 hora, 40 minutos de digitação do texto depois de concebido. Mas antes disso houve pelo menos, 3 horas de angústia e silêncio diante da tela em branco. Então era basicamente esse o processo. Preciso de uma ideia, e agora? E aí eu também faço alguns testes com a minha esposa. Então eu falo, estou pensando em falar assim, assado. O que você acha? Pode ser. Aí eu vou lá, sento, faço, imprimo, leio em voz alta para ela, ou entrego na mão dela e peço que ela leia, e aí ela fala, legal, pode, tá bom. Esse pedaço aqui, ó, que palavra é essa? Tá muito difícil. Então, esse tipo de coisa acontece também, mas é basicamente isso. Um tempo de angústia seguido de um jato de texto. É assim que eu funciono quando eu estou escrevendo para mim. Digo, não para mim, mas escrevendo espontaneamente. Isso também é importante dizer que isso é um processo de uma escrita com vistas a um propósito que é muito diferente, por exemplo, da escrita acadêmica. Na academia o processo é um pouco diferente porque eu preciso acumular mais referências, preciso organizar citações na ordem e depois eu vou fazendo o miolo entre uma citação e outra. A escrita acadêmica é outra coisa. Mas a produção deste livro foi assim. William, primeiro, parabéns pelo livro. Eu já li, o livro é uma delícia de ler. Além de tudo, é um livro uma leitura muito agradável. E eu queria que a gente sempre ouve que bons escritores se formam a partir de bons leitores, né? Ou seja, que é uma relação quase que direta entre leitura e escrita.
E eu acho que a gente vive numa era em que as pessoas, assim, há muitos anos que as pessoas não leem, a gente está numa livraria, existem pessoas que leem, mas a gente vive numa competição absurda por atenção, né? São as telas, são as crianças que estão o tempo todo em telas. Então eu queria que você falasse um pouco dessa relação entre leitura e escrita, né? Se é de fato uma relação óbvia, se é uma relação direta, como que ela, na sua opinião, como que se forma um escritor? Obrigado. É o seguinte, linguagem é convivência. Então, à medida que você convive com as pessoas, você vai adquirindo traços de linguagem que se assemelham. Então, você, sei lá, se você nasce em São Paulo, a sua linguagem, mesmo na oralidade, vai ter um conjunto de características que é bastante distinto da linguagem de alguém de outra região do Brasil, seja do Nordeste, seja do Sul, enfim. Então, língua é convivência. À medida que você vai convivendo, você vai adquirindo, você vai assimilando essa linguagem do meio em que você está inserido. Qual que é a ideia e por que se defende tanto que quem almeja escrever precisa, antes de tudo, ser um bom leitor? Porque você aprende a conviver com os escritores. Então, a língua que você vai passar a absorver já não é mais aquela língua do seu ambiente imediato, mas é uma língua mais abrangente, com inclinações à universalidade. Então, é nesse sentido que, sim, é imprescindível que um aspirante a escritor seja um bom leitor. Uma coisa que me incomoda um pouco é que, às vezes, tratam desse assunto como se fosse algo automático, como se qualquer pessoa que seja um leitor ávido se tornasse também naturalmente um grande escritor. E eu conheço pessoas que são ávidos leitores e que nem por isso se tornaram escritores admiráveis. Então, acho que esse salto não é tão natural quanto às vezes dão a entender. Então é o seguinte, é imprescindível que um aspirante a escritor seja leitor, ponto. Mas não é suficiente. Há uma série de outros elementos que ele precisa desenvolver, seja no enriquecimento da sua experiência pessoal, de vida, seja na sua capacidade de conceber um leitor a quem ele se dirige e se fazer inteligível por ele. E, além de tudo, e podem até dizer, é perfeitamente possível que alguém diga, olha, mas fulano de tal, Beltrano, enfim, que alguém elenque aqui uma lista de escritores que jamais estudaram gramática. É possível que isso aconteça, a história da literatura mostra isso. O que eu digo é o seguinte, se esses mesmos escritores tivessem dedicado tempo a um estudo sistemático de como a língua funciona, talvez parte do seu trabalho, parte da sua labuta, parte da sua luta com o texto fosse atenuada. Justamente porque você já adquiriu aquela capacidade de julgar, de pesar as palavras e escolhê-las de acordo com um critério objetivo. Sabe aquela coisa que você começa a escrever, você desconfia, acho que tem uma vírgula aqui. Com grande frequência, tem mesmo. Qual que é a questão? Você fica eternamente dependente de uma intuição, e quando você conhece o funcionamento da língua, você não precisa depender da intuição. Por quê? Porque você é capaz de fazer uma escolha consciente. Esse adjunto adverbial aqui, ele está deslocado, mas eu vou deixá-lo sem vírgulas, porque é importante manter o ritmo do texto. Isolá-lo com as vírgulas aqui seria ruim, porque quebraria a cadência do que eu estou narrando nesta página. É uma escolha. Então, no final das contas, estudar gramática é uma das maneiras que nós temos à nossa disposição de tornar conscientes aqueles aspectos do texto que nós até vislumbrávamos, mas mantínhamos sempre com aquela insegurança. Boa noite, William. Boa noite, pessoal.
parabéns pelo livro. Pegando esse gancho que você colocou das vantagens, né, o bônus que se tem em quem escreve estudar um pouco de gramática, eu queria que você comentasse o que tem no livro e na sua experiência também, enquanto escritor, o que você ganhou no estudo da gramática do romeno e no seu estudo do romeno. Estava esperando essa pergunta. Obrigado. Para além da questão latina, né? Uma das coisas mais fascinantes de estudar línguas estrangeiras é que no processo você vai tomando consciência da sua própria língua e de como a sua língua funciona também. Então, às vezes você acha que, melhor, você considera tudo muito natural na sua língua e não se dá conta de que há um aspecto inusitado, incomum ali. Então, na língua romena, por exemplo, o artigo definido é um sufixo. Então, para dizer o homem, eu digo baiatul. O artigo definido é um sufixo. Quando você se dá conta disso, nossa, que interessante. Aí você vai contrastando com outras línguas. Em latim não há artigo. Em inglês, o artigo definido não tem flexão de gênero. E aí você tá, então não é assim, caiu dos céus, que na língua portuguesa nós temos os artigos definidos e indefinidos e que se flexionam em gênero e número. Não. Que legal. Então isso é uma particularidade que tem um lastro histórico, que tem... Então, acho que pensando para além, claro, do acesso que o conhecimento dessa língua me dá a um universo de referências que é pouco difundido no Brasil, há esse aspecto que é essa tomada de consciência do quão peculiar é a nossa língua também. Então não é assim porque sim. Há um histórico e há línguas que desenvolvem a sua forma de categorizar o mundo de maneira distinta. Mais alguma pergunta ou comentário? Primeiro, parabéns pelo livro. William, tenho lido e aprendido a cada vez que eu vou ao livro e gostado muito da experiência em si da leitura. E é uma espécie de variação da pergunta que o William acabou de fazer. Ele mencionou a sua experiência, o seu estudo da língua romena, e eu achei significativo que, refazendo aqui o percurso que te traz até aqui, você lembrou a importância, a igual medida de importância que tem para você a atuação como revisor e preparador de textos de um lado e como tradutor de outro. Eu queria saber se a experiência, e você já traduziu autores de outras línguas que são estetas, cultores do estilo na língua em que originalmente eles escreveram, o que eu imagino que impõe um desafio considerável em criar pensar em português o equivalente estilístico daquilo. Eu queria saber como a experiência de tradutor te abriu caminhos e te instigou ideias sobre estilo, escrita, ou seja, pensar, esse esforço de pensar com a cabeça de alguém que escreveu em outra língua, te trouxe clareza também quanto a como escrever em português? Essa pergunta é legal. Eu não sei... Bom, eu costumo repetir isso com alguma frequência. Em geral, eu entendo que um tradutor é um dos profissionais que toma mais decisões por minuto que eu conheço. Porque cada palavra é uma decisão. A cabeça de um tradutor é um grande jogo de jackpot, sabe? Fica, e aí você seleciona, combina, seleciona, combina, seleciona, combina. E no final das contas, foi uma experiência espantosamente enriquecedora, justamente por quê? Porque eu adquiri o hábito de julgar as escolhas possíveis. Então, entre as opções que eu tenho disponíveis, qual é a mais precisa de um lado? Qual é a mais expressiva de outro? Qual é a mais clara? Sabe uma coisa absolutamente banal, mas se você parar para pensar, um you do inglês pode ser um você
mas pode ser o senhor, pode ser um tu, pode ser um vós. Eu não vou nem entrar muito no mérito de plural e singular, porque isso o contexto nos ajuda. Mas, por exemplo, a escolha entre um tu, um você e o senhor tem implicações ao longo de todo o texto. Tem a ver com o registro que está adotado ali. Então, para uma narrativa histórica, é provável que as segundas pessoas, o tu e o vós, sejam mais convenientes, porque você consegue conferir ao texto um sabor de época. Ao passo que para um texto contemporâneo, essa escolha você soa mal. Sabe aquela coisa? A depender do contexto, a depender do texto, a escolha pode favorecer a leitura e pode prejudicá-la. Então, num texto contemporâneo, o tu vai soar esquisito. Ao passo que num texto histórico, o tu é que confere o sabor de época. Então, essa experiência de traduzir tornou habitual o esforço de selecionar e julgando opções disponíveis. Então, e agora já, claro, depois, com o tempo isso vai se tornando automatizado. Então, hoje, quando eu sento para escrever, eu escrevo e às vezes não, essa palavra não, mas vou escolher outra, e então esse processo do jackpot continua indefinidamente, e foi algo que eu aprendi traduzindo. Ao ler, eu preciso julgar se aquele texto está fiel ao que o autor diz, ao tom em que ele o diz, e se está acessível ao meu leitor. No final das contas, um tradutor, além de tudo, ocupa uma posição meio ingrata, porque ele serve a dois senhores. Ele é senhor do texto de partida, ele serve ao texto de partida, mas ele também precisa comunicar ao leitor da língua de chegada. Então, essa tensão vai forjando uma espécie de critério de seleção das palavras na produção do texto. Então, para a gente poder encerrar essa atividade, alguém quer fazer uma pergunta final, algum comentário final? Bom, primeiro, parabéns pelo livro, William. Não sei se eu vou conseguir articular bem isso. Eu sei que você trabalha também com educação, embora você tenha falado que nunca deu aula numa sala de aula. Na verdade, você é um professor nato, né? E nas exposições aqui ficam claras, nos seus canais, né? Onde você ensina o idioma, né? Uma pergunta que eu queria te fazer. No final das contas, me chamou muita atenção também esse capítulo esse comentário que você fez sobre esse capítulo, falando sobre a epígrafe, particularmente, né, falando sobre como deveríamos enfatizar certos aspectos da língua, no caso da gramática, os acertos, né, e não os erros, né, que fica bem claro uma posição de ensino até mesmo aí, né, por meio dessa epígrafe, que é como você tem praticado, né, no modo como você ensina, né, enfatizar o uso, não o medo de usar, né? Que acaba caracterizando tudo, né? O medo de usar que trava, e a gente sabe como é. E então, no final das contas, você tem um programa de ensino, né? E a gente está num país que, infelizmente, né? Não gostaria de tornar a coisa tão pesada e chata assim, mas o ensino de língua portuguesa e gramática é estigmatizado. A gente sabe disso. Eu fui professor durante muito tempo e sempre teve esse estigma. Eu entrava na sala, lá vem o professor de português, né? Todo mundo já olhava torto, né, no primeiro dia de aula, porque é estigmatizado, infelizmente, até pela metodologia. Então, minha pergunta é simples: você tem uma proposta de ensino, no final das contas, até que poderia redundar em novas obras, né? Espero que sim, né? E que acaba trazendo uma visão de como deveria ser o ensino. Agora estou falando do ambiente escolar, tá? Tirando a gente dessa parte gostosa e de ler como cada um aqui está dentro do livro, com prazer, com outro olhar. Passamos já da fase crítica de tirar notas, né, e passar nas provas ou no vestibular e usando a língua para isso. Como seria para você essa proposta? O que deveria, dentro do que você já falou, você já acabou dando um pouco dessa resposta, né, mas acho que cabe sintetizar, né, como seria a proposta de ensino, então,
num país que poderia ter muito mais índices de leitura, de gostar da língua, das pessoas apreciarem, não verem a gramática com esse estigma todo, né? E também como isso redundaria em novas obras, né? Sabendo que esse livro é interessante, só um comentário, em termos editoriais tem sido um sucesso, e é impressionante que um livro falando de língua no Brasil esteja vendendo tanto, né? Então, como que seria a tua visão, uma proposta de ensino para aqueles que dão aula, para aqueles que trabalham com ensino? Eu disse que só responderia as fáceis. Cara, pra ser sincero, eu não tenho essa resposta. O Brasil é um país muito grande, cada professor é uma realidade absolutamente única. Ele sabe com o tipo de problema, que ele sabe melhor do que ninguém o tipo de problema com que ele tem de lidar, ele sabe o perfil dos seus alunos. Então, uma coisa é, sei lá, o Colégio Mackenzie de Higienópolis, outra coisa completamente diferente é a escola, sei lá, o Caramuru, na rua da minha casa. São realidades completamente distintas e eu não tenho a pretensão de ter uma resposta universal para todo mundo. E, aliás, eu acho que se nós fôssemos mais modestos dos nossos objetivos, nós conseguiríamos ser mais efetivos na nossa abordagem. Então, assim, eu não... Dizem, por exemplo, a educação é um instrumento de transformação social. É, de fato. Mas, na sala de aula, o que você tem não é a educação e uma realidade a ser transformada. Na sala de aula, o que você tem é um professor e um grupo de alunos. É nessa relação que se dá isso que nós estamos chamando de educação. Então, ter a pretensão de apresentar uma proposta universal de resolução dos problemas me parece inadequado. O que eu faço, no final das contas, é o trabalho de formiguinha. Eu falo para quem está disposto a me ouvir com a esperança de que essas pessoas aprendam algo de bom e reproduzam adiante. É basicamente isso, assim, sabe aquela coisa meio a corrente do bem? Você faz o que está ao seu alcance aqui agora e espera que a coisa siga adiante. Não sou burocrata a ponto de propor uma resposta universal. Bom, William, da minha parte, eu queria muito agradecer você e parabenizar também pela confecção desse livro, porque de fato é um livro muito bom. Eu não digo isso só porque eu falo de que eu editei. Mas também basta ser, porque aquilo que é bom a gente tem que divulgar mesmo, tem que guardar segredo. Mas de fato, enquanto eu editava o livro, enquanto eu lia, revisava, eu aprendi com ele. Uma coisa que me marcou muito foi a reconhecer a importância dos dicionários, né? Que até então o dicionário era uma coisa que eu nunca tinha me atentado para isso. Era no máximo constar uma palavra ou outra, mas assim, por meio do seu livro eu vi a importância do dicionário de sinônimos e de antônimos, de dificuldades gramaticais. É uma bibliografia que eu tomei conhecimento por meio do seu livro. Então é algo muito bom, muito importante. A repercussão que ele está tendo deixa isso evidente. É um livro que foi lançado acho que em 2 meses, se não me engano, e nesse tempo ele esgotou 2 vezes. Uns dias atrás ele tinha esgotado de novo, mas já foi providenciada uma remessa nova, já está à venda mais uma vez. E assim, parabéns pelo seu trabalho. E eu fico muito feliz de ter participado de alguma forma para concretizar esse projeto. Obrigado, Gabriel. Obrigado, pessoal. Estou muito feliz nessa noite porque é um encontro de amigos. Algumas pessoas chegaram depois e eu vejo muitos rostos conhecidos e vou me alegrando. Então é de fato um momento especial estar aqui com vocês. Obrigado pela presença e o livro está no caixa. Senhores, aqueles que quiserem autógrafo do autor, peço só por favor que façam uma fila aqui aos poucos para ir avançando devagar. Posso encerrar a gravação?